Esclerose múltipla, uma doença ainda pouco conhecida pela população. Muita gente imagina que é uma doença de idosos, o que não é verdade. É uma doença neurológica crônica que acomete principalmente o adulto jovem. Vamos conhecer um pouco sobre o universo da esclerose múltipla. Descrita há mais de 100 anos pelo médico francês Jean Charcot, a esclerose múltipla tem ganhado nos últimos anos uma atenção maior da medicina, o que gera benefícios para o paciente. A esclerose múltipla é uma doença que se entende inflamação sem causa do sistema nervoso central. Inflamação provocada por uma estimulação do sistema imunológico que, num determinado momento, passa a agredir o próprio organismo. Ou seja, ao contrário do que se imaginava até alguns anos atrás, em virtude também do nome esclerose, ser essa uma doença degenerativa, ela não é. Ela é uma doença inflamatória do sistema nervoso central com mecanismos imunológicos envolvidos. Então, por razões ainda não bem conhecidas, há um desencadear de uma reação inflamatória contra a bainha de mielina. A bainha de mielina é uma espécie de invólucro dos axônios, filamentos nervosos que fazem a comunicação de célula a célula dentro do sistema nervoso central. Quando inflamada, interfere na transmissão das mensagens, dificultando o controle de várias funções orgânicas. A faixa etária que é maior predisponente ou tem maior predisposição de aparecimento dessa doença é ao redor dos 25, 30 anos. E ela se caracteriza por incidir numa frequência maior na mulher do que no homem. Esclerose múltipla não é uma doença mental e não é contagiosa. As causas da esclerose múltipla ainda são uma incógnita. Porém, segundo os médicos, há uma predisposição genética. É bom esclarecer isso. A esclerose múltipla não é uma doença hereditária. Há uma susceptibilidade genética que pode ser verificada em populações. Diferentes prevalências em diferentes populações. Então nós poderíamos concluir dizendo que existem sim grupos que têm um risco maior em contrair a doença, dependendo dessas características genéticas que estão sendo estudadas agora em todos os centros mundiais. Então, dentro de possivelmente alguns anos, nós vamos ter um mapa daqueles indivíduos que são sensíveis a contrair a doença. Os sintomas da esclerose múltipla se manifestam de diversas formas e, geralmente, ocorrem em surtos. O surto em si, que não é bem uma crise no sentido temporal, é uma coisa que evolui geralmente em dias. Depois disso, existe uma fase de estacionamento dos sintomas e, costumeiramente, após esse período de estacionamento, uma melhora espontânea. A princípio, eu tive uma dormência nas mãos. Dormência momentânea em que eu fui aconselhado a colocar as mãos dentro da água fria, da água quente, e isso melhorei. As lesões da esclerose múltipla provocam grande variedade de sintomas e sinais iniciais, quer isolados, quer combinados. Vamos ver alguns dos mais comuns. Isso vai dar clinicamente sintomas de fraqueza nas pernas, fraqueza nos braços, tremores, dificuldade visual, que vão evoluindo de uma maneira totalmente ao acaso, ou seja, numa das pioras, o paciente poderá ter uma fraqueza no braço, se recupera daquela piora. Numa outra ativação da doença, poderá ter uma fraqueza na perna, melhora daqui. Numa outra manifestação da doença, poderá apresentar uma dificuldade visual, melhora daquela dificuldade visual. Eu descobri que eu estava com esclerose múltipla, alguns sintomas chatos que eu não sabia o que eram da doença. Sentia formigamento, visão dupla, andava como se estivesse bêbada, assim, com muito sono mesmo. Então nós poderíamos dizer que a esclerose múltipla é uma doença que se caracteriza por episódios de surtos e remissões que vão se intercalando e vão se somando. Esta é a forma mais comum da doença. É a forma chamada remitente ou recorrente. Foi dormência,
dormência, a perda de equilíbrio que deu, né? E atacou muito meu estômago. E também dá infecção urinária. Infecção urinária também é muito forte isso, muito presente. Quando a inflamação é muito grande, é muito extensa, os sintomas são mais severos, são mais intensos, chegando eventualmente em alguns pacientes a uma paralisia de membros inferiores, quando a inflamação está situada na medula espinal. Eu tive dormência nas mãos, as pernas não funcionaram, não tive controle motor, a minha vômito, posteriormente a minha voz foi modificada, eu não falava, a respiração era como que se eu tivesse uma pneumonia muito forte, arquejando, não tinha respiração normal. A velocidade com que surgem os sintomas e com que eles desaparecem pode variar de minutos a dias ou até semanas. Os sintomas, então, vão e vêm de maneira inexplicável. Então, a associação desses sintomas, quer dizer, a multiplicidade de sintomas que sugerem que o sistema nervoso está sendo comprometido em mais de um local, é que é um dos indicadores possíveis para a procura do diagnóstico de esclerose múltipla. O diagnóstico da esclerose múltipla não é uma tarefa fácil. Além dos sintomas iniciais da doença serem geralmente brandos ou imperceptíveis, o que retarda a busca de um atendimento médico, podem ser confundidos com outras doenças do sistema nervoso. Esse sintoma, ele se caracterizou por um formigamento no braço esquerdo. E eu fui investigar, fui em alguns especialistas, né? Primeiro cardiologista, por se tratar do braço esquerdo, depois ortopedista, médico clínico, até que fui bater as portas do neurologista. E ele constatou que era esclerose múltipla. É muito importante que o paciente relate ao médico até os sintomas que ele julgue sem importância, pois a história clínica é fundamental para o diagnóstico. Quando nós estamos diante de um paciente na faixa etária entre 20 a 40 anos, que apresentou sintomas episódicos de um surto, de uma remissão, característicos da esclerose múltipla, o médico que o atende deve forçar e deve, de maneira demorada e detalhada, solicitar dele a busca na sua memória de sintomas mais fugazes no passado, que podem ser realmente extremamente importantes para levantar a suspeita da doença. Junto com isso, tem o exame neurológico e, mais importante, a exclusão de doenças que possam ter evolução semelhante. Então, são doenças que vão poder ser já elucidadas com o exame clínico, o exame neurológico, ou terão que ser elucidadas numa etapa seguinte, que vai ser a do exame complementar. No começo o pessoal achava que era labirintite, sabia? Ah, o cara está com labirintite. Porque eles não sabiam, não conheciam também o que era, né? Labirintite. Porque eu estava ficando tonto pra caramba, então não sei. Dentre os exames complementares, utiliza-se a ressonância magnética. O exame obtido pela ressonância, que nos fornece imagens anatômicas muito fidedignas, muito assim elucidativas, permitem que o médico identifique essas inflamações. Não só permite que identifique as inflamações que vão culminar com o diagnóstico de esclerose múltipla, como também permite identificar várias outras lesões que podem mimetizar o diagnóstico da esclerose múltipla. Este ano que eu fiz a ressonância magnética encefálica, que eu tive o diagnóstico de esclerose. Só que eu já tinha tido alguns outros surtos, tá? Há 10 anos atrás eu tive o primeiro, que foi uma paralisia facial tratada como uma friagem e tratada com vitamina B. Um exame muito importante é o chamado exame do líquido cefalorraquidiano, que é aquele líquido que está nas meninges e envolve o sistema nervoso. Quer dizer, esse líquido pode mostrar aumento de anticorpos ou das imunoglobulinas. O processo de diagnóstico da esclerose múltipla é complexo e não raras vezes pode ser uma longa caminhada.
Como estes sintomas são inespecíficos, claro está que de início a esclerose múltipla é confundida com qualquer outra doença neurológica. E isso torna o diagnóstico de início extremamente difícil. E não é raro o paciente com esclerose múltipla levar alguns anos até ter o diagnóstico confirmado de certeza. Uma das grandes dúvidas sobre esclerose múltipla diz respeito à evolução da doença quanto à gravidade. Para esclarecer, vamos ver os resultados de uma pesquisa realizada pelo Projeto Atlântico Sul da Academia Brasileira de Neurologia. Ao longo de uma média de 10 anos, verificou-se já no Projeto Atlântico Sul que 50% dos pacientes evoluem de uma forma benigna, isto é, com índices de incapacidade muito leves, que permite a esses pacientes ter uma vida praticamente normal. Os outros 25% evoluem ao longo da sua vida com alterações neurológicas moderadas, que também os permite ter uma vida normal. Porém, apenas 25% teria uma evolução com maior gravidade, o que os levaria a precisar de apoio para andar, eventualmente o uso de cadeira de rodas. A evolução da doença varia muito de paciente para paciente. Quando o paciente apresenta a esclerose múltipla, nós não sabemos, nós já fizemos o diagnóstico, esse paciente tem esclerose múltipla, nós não sabemos de antemão qual vai ser a evolução dele. De maneira geral, nós podemos dizer, você tem muita chance de estar dentro do grupo em que a evolução é benigna, porque nós sabemos estatisticamente que essa evolução é a mais frequente dentro das populações acometidas. A importância do diagnóstico precoce de uma doença com essas características inflamatórias é de que quanto mais cedo nós iniciarmos a medicação, menor será o dano no evoluir desta moléstia. As sequelas que a esclerose múltipla pode causar variam muito. Não há uma regra geral. Por isso é tão importante que o paciente obtenha conhecimento sobre a doença. Depois de décadas, a esclerose múltipla, numa evolução em surto, depois de 2 décadas, nós vamos ver algumas incapacidades. Eu tenho pacientes que têm 3 décadas de doença e pouco se encontra de incapacidades. Estão trabalhando numa atividade profissional perfeita e bem adequada. E tenho pacientes também com 2, 3 anos em que nós vemos que o paciente tem incapacidades que limitam a vida profissional. Olha, não voltei a trabalhar na empresa onde eu trabalhava. Eu tenho uma empresa de cachorro-quente, né? Nós fazemos entregas de cachorro-quente. E é um trabalho meu, assim, que eu gosto do que eu estou fazendo, não tenho preconceito nenhum. Eu acho que cada vez mais há uma esperança maior, quer dizer, em que o indivíduo possa viver com menos problemas, com uma qualidade de vida muito melhor do que poderia alguns anos atrás, né? Mas principalmente, quer dizer, ter sempre uma expectativa favorável. Então eu não vou mudar o meu ritmo de vida porque eu tenho uma doença. E ninguém vai passar por mim o que eu tenho que passar. Né? Então eu não me descuido, eu continuo vaidosa, eu tenho 2 filhos adolescentes que são a minha força. Então isso eu não deixo cair, não. Ainda que a esclerose múltipla não tenha cura, há abordagens de tratamento cada vez mais abrangentes. Vamos conhecer um pouco sobre o tratamento da esclerose múltipla. O tratamento da esclerose múltipla envolve o primeiro procedimento, que é combate à inflamação. Um segundo procedimento, que é combate às sequelas que o paciente possa ter através também de medicamentos, diminuir a espasticidade, diminuir a dor, melhorar a performance do controle esfinctérico, e também exige a participação de outros profissionais que vão minimizar, vão diminuir os efeitos. O estágio inicial, que é o do surto, geralmente nós utilizamos, por ser um processo inflamatório, os corticoides e derivados dos corticoides.
Quando essas crises passam a se repetir, quer dizer, sempre se buscou a possibilidade de nós intervirmos no processo, evitando que novas crises sucedessem. E apenas nos últimos anos nós temos encontrado drogas efetivas para essa finalidade. Nós não sabemos ainda se completamente efetivas, mas que já tem mostrado nesses últimos anos que elas têm uma efetividade suficiente para a sua utilização. Nas evoluções nós temos então os imunossupressores e mais modernamente os imunomoduladores. Os imunomoduladores são moléculas que interferem em determinadas fases do processo inflamatório, diminuindo a inflamação. O tratamento da esclerose múltipla abrange uma série de outras abordagens que visam a garantia da qualidade de vida. Na doença que está evoluindo há algum tempo e que o indivíduo começa a apresentar algum grau de incapacidade ou alterações motoras, sensitivas, relacionadas com a função intestinal, a função urinária, é muito importante que, além do médico, quer dizer, ele tenha um apoio fisioterápico, muitas vezes de terapia ocupacional, para fazer com que ele tenha uma possibilidade de independência maior, mesmo tendo algum tipo de incapacidade. O paciente com dor e esclerose múltipla, ele deve ser tratado. A dor pode vir no surto ou pode vir como uma sequela. Em ambas as situações, há abordagens terapêuticas para o problema. O atendimento global ao paciente deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar que envolve, além do neurologista, uma série de profissionais. Os fisiatras e fisioterapeutas, no sentido de diminuir a espasticidade e facilitar a marcha ou facilitar os movimentos. Fonoaudiólogos, que vão permitir uma melhor elaboração da expressão da linguagem, que é a fala. Psicólogos, que vão permitir que o paciente encare de uma forma mais amena todo aquele sofrimento que ele está tendo pelo fato de ser portador ou de saber que é portador de uma doença que eventualmente poderá incapacitá-lo. A esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso, mas as manifestações se fazem no sistema músculo-esquelético. Então, muitas vezes é necessária a aplicação de exercícios físicos. Uma das queixas mais frequentes são as dificuldades na coordenação, no equilíbrio, o que vale uma orientação. Então, através da execução repetida de exercícios simples, por exemplo, pegar o calcanhar e apoiar sobre o joelho oposto e escorregar esse calcanhar sobre a canela, feito de maneira lenta e repetitiva, com o controle visual, pode auxiliar no controle da alteração do equilíbrio. A importância dos exercícios, no tratamento de esclerose múltipla, é principalmente o ganho de força muscular, o trabalho de equilíbrio, o trabalho de coordenação motora e principalmente porque o paciente, após um surto, ele tem a perda de alguns movimentos, perda de força muscular. Então os exercícios são feitos para recuperá-los. Eu faço a fisioterapia e não fico só aqui com essa fisioterapia. Eu faço exercício em casa, eu ando muito. Os exercícios não são iguais para todos os pacientes. Por isso, recomenda-se, além de uma avaliação individual, o acompanhamento de um fisioterapeuta. Nos casos mais severos de esclerose múltipla, nós devemos ter cuidados com a osteoporose, com a incontinência urinária e fecal, com a parte respiratória que às vezes pode estar alterada. O portador pode realizar qualquer atividade física, desde que se respeite o limite da fadiga muscular. A fadiga é o pior sintoma da doença para mim. No calor ela é cansativo demais, tudo é cansativo, levantar andar, fazer um movimento. A fadiga é o pior sintoma, você já acordar fadigado, sem ânimo nenhum para levantar da cama. Aliás, a fadiga é uma das características mais comuns da esclerose múltipla, para a qual vale um alerta. Então, às vezes um portador pode apresentar muita fadiga e os familiares podem cobrar isso dele, achando que ele é um indolente, que ele não gosta de trabalhar. Então, o importante
é a pessoa, o portador, os familiares e no ambiente de trabalho ter um conhecimento do que é a doença, porque na verdade não é que ele é indolente, é que a fadiga pode ser um dos elementos mais incapacitantes da pessoa. A integração social do paciente também requer solidariedade e respeito por parte da sociedade. Em primeiro lugar, que qualquer pessoa que tem alguma dificuldade tem que ser respeitada, né? E as pessoas não respeitam. Então, quando as pessoas, por exemplo, com muleta ou cadeira de rodas estão na rua, as pessoas olham assim de um jeito diferente. Então, acho que o principal é saber respeitar a deficiência do próximo. Isso é uma coisa que choca muito a gente, né? Não perguntou a hora que eu tinha, tal. Ai, coitado dele de bengala. E daí? Tô bem, tô feliz assim, o que vocês querem? Quanto mais informação nós pudermos dar para a população, melhor é para o paciente com esclerose múltipla. Primeiro, porque ele não vai ser discriminado, né? E ele vai ser ajudado. O enfrentamento da doença é um processo de aprendizado contínuo. Muitas vezes requer um apoio psicológico em 2 momentos. Primeiro, na aceitação do diagnóstico. E em segundo, o apoio durante a vida do paciente, ou nos momentos de surto, ou nos momentos que o paciente se vê diante de uma sequela, na qual ele tem que conviver com ela e saber que ele tem aquela sequela, mas que ainda com aquilo ele pode ter uma vida absolutamente normal. A esclerose múltipla também afeta a família do paciente. Valem algumas orientações. É normal os familiares também terem uma expectativa com relação ao portador, com relação ao que pode acontecer com ele, os surtos que ele possa ter, mas nunca poupá-lo de situações rotineiras do dia a dia, porque ele é uma pessoa igual a qualquer outra, que vai passar por frustrações, que vai passar por momentos de alegria, como qualquer outra pessoa. Motive a autoestima do paciente. Incentive-o a manter atividades. Não se sinta culpado se o paciente vier a ter um novo surto. Não é culpa de ninguém. Os familiares podem até sofrer com essa carga emocional do paciente. É importante até então os familiares procurarem uma orientação psicológica para saber como lidar com essa carga emocional que é esperado, porque tudo que foge do controle das pessoas gera muita ansiedade e medo. Então os familiares têm que ser orientados de como lidar com esse paciente. A autoestima do paciente é muito importante e deve ser preservada. Essa parte de autoestima eu acho que é muito importante para quem tem um diagnóstico desse, mesmo porque você também tem um tratamento, né? Então eu acho que se você está bem com você mesmo, se você gosta de você, você vai ter mais resultado no tratamento que a gente faz. A influência que exerce a temperatura, o clima no desenvolvimento da doença é uma dúvida frequente. Os pacientes com esclerose múltipla podem, em temperaturas extremas, com muito calor ou até muito frio, sofrer temporariamente uma diminuição da velocidade de condução nervosa e apresentar uma piora do sintoma. No entanto, isso é reversível, não significa piora da doença e ocorre em torno de 40% dos pacientes. Pelas características múltiplas da doença, a relação médico-paciente merece muita atenção. A relação médico-paciente na esclerose múltipla, com qualquer doença crônica, tem que ser a mais humana possível, né? Quer dizer, o médico tem que possibilitar um maior volume de informações para que o paciente compreenda o seu processo e precisa se colocar sempre à disposição para dirimir dúvidas. Primeiro, você tem que ter plena confiança no seu médico. Se o seu médico te passar uma credibilidade muito boa, você vai fazer o tratamento porque ele está te dando isso. É muito importante você que tenha essa retaguarda, saber que você está tomando um remédio, mas você pode contar com uma pessoa competente para te orientar.
Quando não compreendemos o processo da doença que temos ou que acomete um familiar, com certeza temos muito mais dificuldades para enfrentar o problema. Por isso, é fundamental que a gente também se motive a buscar informação. É extremamente importante que a comunidade leiga, principalmente os pacientes, se unam através de movimentos, como existem em outras doenças, no sentido de que isto seja divulgado, que isso seja respeitado, de tal maneira que não há por que temer pela qualidade de vida nesses casos. Então, a nossa preocupação com o paciente é mais no sentido do respeito, do carinho, de dar tirar toda aquela dúvida que ele nos procura, aquela ansiedade que vem até a associação. Vale anotar alguns locais onde pode-se buscar mais informações sobre esclerose múltipla. A BEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Telefone 011 531 1928. Hospital das Clínicas São Paulo. Telefone 011 3069 6000. CATEM, Centro de Atendimento e Treinamento da Esclerose Múltipla, da Santa Casa de São Paulo. Telefone 011 226 7232. Centro de Atendimento à Esclerose Múltipla do Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Neste local também funciona a Associação de Pacientes de Esclerose Múltipla. Telefone 021 294 5582. E vamos chamar a atenção para um outro fator muito importante. Evite a automedicação. Ela é prejudicial para a saúde em todos os casos. É importante ressaltar que não raramente uma febre, uma gripe, um estresse ou uma noite mal dormida pode simular um novo surto de esclerose múltipla. E na realidade, esse surto inexiste. Então, vários são os pacientes que apresentam o que nós chamamos de pseudocrises e acabam se automedicando com corticosteroides, com óbvio malefício ao seu organismo. E mais um alerta: verifique sempre a procedência e a validade do medicamento que você está usando. A medicina avança e com ela novas esperanças para o tratamento da esclerose múltipla. A doença inflamatória crônica atualmente está sendo muito estudada e nós conhecemos tantos detalhes que se torna quase que imprescindível nós dizermos aos portadores dessas doenças e os portadores de esclerose múltipla que os procedimentos terapêuticos ao longo desta década deverão surgir numa frequência muito maior do que até então. Com absoluta certeza, a introdução dos novos medicamentos dessa década para cá, do início dessa década até hoje pelo menos, foram uma revolução importantíssima na história da neurologia, especificamente da esclerose múltipla. A esperança no amanhã, que permeia a mente do portador de esclerose múltipla, pode e deve ser alimentada com vitalidade. O avanço da medicina é um fato. Aliado a isso, devemos todos, pacientes ou não, ter conhecimento sobre a doença. Assim, aprendemos a importância do apoio e do respeito. Com certeza, este é o caminho que contribui para a garantia de melhor qualidade de vida. Melting.